Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje, nós estamos aí no sábado que antecede a ressurreição de Jesus e hoje nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse sábado, Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Mas antes, eu quero fazer uma retrospectiva assim bem rápido, do que aconteceu de segunda-feira até hoje, Os acontecimentos, os principais fatos que marcaram aí essa semana, que antecederam a morte e ressurreição de Jesus. E vou falar rapidamente só para aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de assistir daí de segunda-feira, que estiverem assistindo agora, possa entender um pouquinho melhor, para estar relembrando. No domingo, nós iniciamos com aquela entrada triunfal de Jesus, Ele montado num jumentinho, ele entra em Jerusalém e é aclamado por toda aquela multidão que ali estava. E para entendermos melhor, Jesus ele sai de Betânia e vai para Jerusalém. Todo momento essa semana, nos textos bíblicos a gente vê que Jesus sai de Betânia, vai para Jerusalém, volta para Betânia, e a gente fica pensando como, Porque naquela época era complicado, não tinha um meio de transporte. Então, Betânia de Jerusalém era bem próxima, era aproximadamente de 3 a 5 quilômetros. E entre elas é situado o Monte das Oliveiras, que tem algumas passagens também que se passam no Monte das Oliveiras. Então, isso acontece no domingo, em Jerusalém. E no domingo mesmo ele retorna para Betânia e passa a noite em Betânia. Na segunda, logo cedo, ele sai para ir novamente para Jerusalém. E indo para Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ele sentiu fome e foi até uma figueira, onde procurando frutos, não tinha frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira. E naquele momento foi o único milagre de Jesus que ele faz, que ele amaldiçoa, que seja para a morte e não para a vida. A Bíblia não cita mais nenhum milagre de Jesus onde acontece uma maldição, e sempre bênção e vida. E nessa segunda-feira também ele vai para Jerusalém, e ele chega no templo e aquela passagem da purificação do templo, onde ele expulsa os cambistas, os vendedores que ali estavam, fazendo comércio, que ele fala, a casa do meu pai será uma casa de oração. E ele expulsa aquelas pessoas dali, ele fica muito irado. E nesse mesmo dia, ele cura coxos, cegos. A palavra do Senhor nos diz que ali ele cura aquelas pessoas que não tinham acesso ao templo, deixando assim os sacerdotes, aqueles que estavam querendo prender Jesus, deixou eles ainda mais furiosos. E na segunda, ele retorna para Betânia, E quando é na terça-feira, Jesus volta a Jerusalém. E ali em Jerusalém, quando ele chega novamente no templo, a autoridade dele é questionada, a autoridade dele é questionada por aqueles chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, que ficam fazendo perguntas para Jesus para ver se pegam Jesus de alguma maneira, e Jesus, com sua sabedoria infinita e eterna, ele sobressai de tudo aquilo ali. E naquele momento, ele ensinando ali no templo, ele conta várias parábolas para aquelas pessoas que ali estavam, chamando mais atenção ainda daqueles sacerdotes, E, e depois disso, Jesus ainda no templo, ele senta ali em frente aquelas pessoas que estavam ofertando, E tem uma passagem linda, assim, que eu sou apaixonada mesmo, que me toca muito, que é em Marcos 12, que vão aqueles irmãos ricos, para ofertar, e eles ofertam aquelas ofertas generosas, e chega lá uma viúva, e coloca apenas 2 moedinhas. A Bíblia diz que ela coloca apenas 2 moedas de cobre de pouco valor, que na época significava 1 quadrante, que hoje fala-se que 15 centavos de dólar, ou seja, o que aproximadamente 70 centavos, Então, uma moeda de pouquíssimo valor. E Jesus, ele chama os discípulos e fala com os discípulos. Veja só, essa viúva que não tinha nada, ela deu o tudo, Aquele pouquinho dela era
o tudo. Por quê? Porque a viúva naquela época era mais difícil de ganhar dinheiro do que o escravo. E ela deu tudo. E quantas vezes, né? A gente oferta na casa do Senhor aquilo que nos sobra, quando ofertamos, né? E que peguemos de exemplo essa viúva que deu o tudo dela, né? Que deu uma oferta assim de coração, né? E, e indo, né? Seguindo, Jesus, ele sai do templo. E quando ele sai do templo, ele vai com um poucos dos seus discípulos, né? E em direção ao Monte das Oliveiras. E ali, ele conversando com os discípulos, ele olha, né, aquele templo e fala para os discípulos, olha só, aqui não ficará pedra sobre pedra, né, já profetizando. E chegando ali no monte, né, das oliveiras, ele sentado, a palavra diz que ele estava ali sentado com Pedro, Tiago, João e André e conversando, né, sobre acontecimentos futuros. Aí ele começou a falar como seria a segunda vinda dele, como seriam os finais dos tempos, né? E eu acho assim, eu imagino que os discípulos ficaram assim meio que sem entender, né? Porque ali ele falava de guerra, de rumores de guerra, e falava do sol que iria escurecer, que a lua não daria mais luz, e falando como seria essa volta do Filho do Homem. E ele fala em Marcos 13, no versículo 33, né? Ele fala umas palavras que temos que guardar nos nossos corações. Ele fala, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, né? Que estejamos atentos, que estejamos em oração, que sejamos vigilantes, né? Porque não sabemos a que hora e nem dia que ele vem. E prosseguindo, né? Para quarta-feira. Na quarta-feira já tem a conspiração contra Jesus, né? Enquanto Jesus está lá em Betânia, sendo ungido por aquela mulher que pega um frasco de alabastro e unge Jesus, né? Com a sabedoria divina, né? Ela já derramou na cabeça de Jesus e já sabendo, né? Já ungindo ele para a morte. E enquanto isso, os chefes de sacerdotes estavam lá reunidos, né, com alguns líderes religiosos, planejando prender Jesus. E em seguida, Judas, ele já estava fazendo um acordo para trair Jesus, né? E nesse mesmo dia, muito interessante que alguns gregos, eles procuraram Jesus, né? E aí Jesus falou para eles assim, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna, né? Enquanto os gregos procuravam a Cristo, os judeus rejeitavam ele. E na quinta-feira, né, no dia anterior à crucificação de Jesus, já aconteceu ali os preparativos da Páscoa, né? E que eles já estavam preparando para celebrar a Páscoa. E ali Jesus sentado com seus discípulos, né? E ele já identifica, ele já fala naquele traidor, que ali entre eles tinha um traidor. Nesse mesmo dia, ali na mesa, naquela ceia do Senhor, tem aquela discussão de sobre quem era o maior, quem seria o maior no reino, né? E Jesus, ele vai e ele lava os pés dos discípulos, né? Para mostrar que a humildade, né? Que no reino não tem um maior, não tem um menor, né? Que tem aquele que serve, que o verdadeiro, o maior é aquele que serve, que está pronto a servir. E fala que quando ele ia lavar os pés, né, dos discípulos, ele ia lavar o pé de Pedro, aí Pedro disse, aqui em João 13, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E ali ele ensina, né, essa questão de humildade. E, e ele fala também nesse mesmo dia sobre Pedro, né, que Pedro iria negar ele
3 vezes. E né, nesse mesmo dia também teve muitos acontecimentos maravilhosos que naquele momento Jesus ele consola os discípulos, né? E ele fala: eu vou preparar-lhes um lugar, em João 14, versículo 2. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E depois ele faz a promessa, aquela promessa maravilhosa do Espírito Santo, em João 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Que promessa maravilhosa, né? A promessa do Espírito Santo. E nesse mesmo dia ainda, Jesus faz uma oração de despedida lá com os discípulos. E logo em seguida, ele vai para o Getsêmani, né? Aí a palavra do Senhor diz que depois deles cantarem um hino, depois deles celebrarem a Páscoa, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E foi com ele Pedro, Tiago e João. E eles foram orar, né? Aí a palavra do Senhor conta que orando, Jesus se afastou e os discípulos ficaram, né? E quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. Que triste, como Jesus deve ter se sentido solitário, desamparado por aqueles discípulos, por aqueles amigos, né? E aqui na palavra diz que aconteceu 3 vezes que Jesus voltou e eles continuavam dormindo. E eu imagino a ansiedade de Jesus, porque ele era homem, homem como nós, né? A Bíblia diz que ele não pecou, mas ele era homem, né? Então ele sentia dor, sentia angústia. E que dias que devem ter sido angustiantes para ele, né? E ele ali com aqueles amigos, com aqueles discípulos, e os discípulos dormiram, não estava com ele em oração, né? Aí a palavra diz que terminando de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. E entrou, né? Tinha um olival e Jesus entrou com eles. E nesse momento que Jesus é traído e preso. E aqui na palavra diz em Mateus 26, no versículo 56, que quando ele traído e preso, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Gente, que triste tudo isso. Quantas vezes, né, nós também estamos passando por dificuldade. Quantas vezes nós estamos angustiados, tristes, solitários e cercado de pessoas. E mesmo assim, nós não temos aquele amigo por perto, aquela pessoa com quem contar. Mas eu digo uma coisa para vocês: assim como Jesus, ele tinha Deus, nós temos Deus, nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Então nós nunca estamos sozinhos, confiemos em Deus. Em todas as dificuldades, Ele está conosco, Ele nos ampara, Ele nos protege. E prosseguindo, vamos para sexta-feira, né? Na sexta, Jesus ele é julgado e condenado, Jesus é espancado. Na sexta, Pedro nega Jesus 3 vezes. Na sexta-feira também, Jesus é condenado pelo Sinédrio, né? Que é o conselho daqueles principais líderes judeus, né? Condenam Jesus. E nesse dia, Judas, né, que a palavra diz que ele tinha sido possuído por Satanás. Nesse dia, Judas, ele, para cumprir também a profecia, né, ele se suicida. E nessa sexta-feira santa, às 6 horas da manhã, Jesus, ele vai diante de Pilatos pela primeira vez, né, e logo em seguida ele vai diante de Herodes, né, e depois ele vai novamente para frente de Pilatos,
que é o momento que tem a libertação de Barrabás, né? Quando o povo grita. E está aqui em Mateus 27, que o governador pergunta: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Então, nesse momento, Jesus já é condenado à morte, né? E o julgamento é encerrado e tem uma grande zombaria. E nessa zombaria, aquelas pessoas começam a brigar pela veste de Jesus e, e ele vai a caminho da Gólgota, né? Carregando aquela cruz pesada, porque naquela época a morte mais vergonhosa era a morte de cruz, né? Aquela morte do pior bandido era colocado na cruz. E Jesus vai em direção a Gólgota, carregando essa cruz. E chegando lá, né, nessa Gólgota, que significa o Monte das Caveiras, né? De mais ou menos 9 horas até meio-dia. São as 3 primeiras horas dele na cruz, ali naquele sofrimento. E logo mais tarde, de meio-dia até as 15 horas, a palavra diz em Mateus 27, versículo 45, que houve trevas sobre a terra, do meio-dia até 3 horas da tarde. Gente, como é triste, como é dolorido você imaginar como foram esses momentos de Jesus, né? Aquela dor. E na sexta-feira teve um acontecimento maravilhoso, extraordinário, que é chamada a dispensação, né? A graça, onde a palavra do Senhor nos diz em Mateus 27, versículo 33, que naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto até embaixo, e a terra tremeu e a rocha se partiu, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Aleluia, que palavra linda, né? Naquele momento o véu se rasgou, né? Que nós tivemos ali, naquele momento, o caminho direto, o acesso direto com Deus, né? E nesse mesmo dia, na sexta-feira, houve o sepultamento de Jesus, né? E ali naquele sepultamento, no cair da tarde, né, teve um homem muito rico, José de Arimateia, que cedeu o túmulo para sepultar Deus. E a palavra diz que ali na porta ficaram Maria Madalena e outra Maria estava sentada ali em frente do sepulcro. E essas mulheres, elas já tinham vindo lá da Galileia, seguindo Jesus o tempo todo. Imagina a dor dessas mulheres, né? Seguindo, vendo todo esse sofrimento de Jesus e elas ali na porta do sepulcro, mas com aquela certeza de que Jesus, ele ressuscitaria, né? E no sábado, né, no dia seguinte da crucificação, que é hoje, o sepulcro ele foi vigiado e selado com a pedra. Em Mateus 27, do versículo 62 ao 66, diz: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então, no sábado, né, durante todo o sábado, aquele sepulcro estava ali lacrado, né? Jesus estava ali morto, sepultado. Irmãos, eu tenho para falar para vocês essa noite que Jesus, ele não pecou. Jesus, ele morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Então, hoje, né, vamos refletir, vamos pensar que hoje estamos diante de uma oportunidade, né, de pedir perdão para esse Deus misericordioso, né, como diz a palavra em João 3,16.
É uma palavra muito conhecida que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Nós temos essa promessa de vida eterna, basta que nós creiamos em Jesus, basta que nós sigamos os seus mandamentos. Isso é muito fácil comparado a tudo que Jesus passou, né? Naquela dor, naquela morte de cruz. Então, imagina a morte de Jesus no Calvário, né? Ela nos trouxe redenção, salvação, libertação. Né? É prova de um amor tão grande, um amor infinito, um amor incondicional de Deus por nós. Né? E nós temos que testemunhar esse amor de Deus. Nós temos que viver uma vida de testemunho, irmãos. E que nesse dia nós possamos fazer um exame de consciência, que nós possamos pedir perdão para Deus por todos os nossos pecados, né? Que nós possamos fazer, né, como aquelas pessoas que estavam, né, se purificando para celebrar a Páscoa, que nós possamos nos purificar hoje, né, pedindo perdão para Deus, não só pedindo perdão para Deus, como tentar não pecar mais, não só pedindo perdão para Deus, como perdoarmos as pessoas também, é o momento de perdoar, né? E é preciso que tenhamos fé, que tenhamos esperança, né, para passar por todas as provações, assim como Jesus passou, porque não é fácil. Não é fácil, porque se fosse fácil, né, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Se fosse fácil, a Bíblia não falaria que a porta, né, que o caminho é estreito, que a porta é estreita, né? Então, irmãos, é difícil, mas com Jesus, né, com o Consolador, que é o Espírito Santo, tudo se torna mais fácil. E quando tudo na nossa vida parecer que é o fim, vamos pensar em Jesus, que ali a morte não foi o fim, era apenas um começo. Então, na nossa vida, quando parecer que é um fim, tenhamos a certeza que, na verdade, é só o começo. E a palavra, eu queria finalizar com a palavra aqui, que está em João 21, versículo 25, e em João 20, versículo 30, né, e 31, porque durante a semana toda nós falamos em muito versículo, nós lemos muito versículo, né, foi muita coisa. Que sabedoria, irmãos, nessa semana, né, que pudemos compartilhar, que pudemos aprender, que pudemos estar estudando, pudemos estar vivenciando, né? E para finalizar, eu tenho mais esses 2 capítulos, que é para falar um pouquinho mais no nosso coração. Né? Em João 21 diz, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus, João 20, agora versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia, né? E, irmãos, não foi por ele, né? Foi por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você. Ele me ama, ele nos ama. Creiamos realmente nisso, que não seja só um romantismo, que não seja só uma coisa bonita de se falar, mas que possamos viver isso sim, lá no íntimo do nosso coração, que Jesus, ele me ama, ele deu a vida por mim. Jesus te ama, ele deu a vida por você. Que peçamos perdão e que perdoemos. Tenham uma boa noite e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.